Olá! Vamos dar início a uma série de catequeses sobre o sacramento do batismo para pais e padrinhos que irão batizar seus filhos ou suas filhas nas comunidades de nossa arquidiocese. Em nosso primeiro encontro, é natural que comecemos refletindo sobre o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo foi, sem dúvida, a experiência decisiva na vida de Jesus. Ali, ele tem certeza que era o Messias, enviado pelo Pai a serviço do reino. Jesus mergulha no Rio Jordão e, ao sair das águas, experimenta uma manifestação que revela seu mistério mais profundo e que antecipa a sua Páscoa. Jesus é proclamado oficialmente o Filho amado do Pai e sobre ele desce o Espírito. Jesus se sente verdadeiramente o Filho amado do Pai e o batismo deixa claro que o motor de toda a sua trajetória humana é obra do Espírito. Nesse sentido, o batismo revela-se como um momento-chave no percurso de Jesus, marcando-a por toda a sua vida, marcando sua experiência com Deus, seu Pai, marcou a experiência de si mesmo e marcou o caminho que tinha adiante. O que a cena do batismo nos relata é uma autêntica conversão de Jesus, o que não quer dizer que vivia numa situação de pecado, mas um profundo despertar de sua missão, em seu caminhar para a plenitude. Pela primeira vez em sua condição humana, Jesus sente a confissão do Pai sobre ele, confessa-o como filho e lhe marca com os sinais do amor. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Jesus quer viver sempre sendo filho amado, que ama a seu pai e, portanto, que ama o que o seu pai ama. Quer deixar-se apaixonar por aquilo que seduzia o coração do pai. A vida da criação, a vida digna dos seus filhos e filhas, a quem também deixa transparecer um amor de predileção. Essa experiência de ser o filho amado será sua força vital durante toda a vida de Jesus. E essa também deveria ser a experiência do seguidor ou da seguidora dele. Ser alguém marcado como o amado de Deus. Quando descobre este sinal de ser também ele ou ela amado ou amada, predileto ou predileta de Deus, então descobrirá o que é ser cristão. Compreenderá a sua fé, entenderá as exigências do Evangelho, acolherá o grande mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Para amar como ele amou, antes é preciso fazer a experiência de sentir-se amado pelo Pai. Deixando-se conduzir pelo Espírito, Jesus se encaminha para a plenitude humana, marcando-nos o caminho de nossa plenitude. Mas é preciso ser muito consciente de que só nascendo de novo, nascendo da água e do Espírito, poderemos ativar todas as nossas possibilidades humanas. Não seguimos Jesus a partir de fora, como se tratasse de um líder qualquer, mas, entretanto, como ele, na dinâmica da vivência interior, onde o Espírito atua com liberdade. Daí em diante, tudo o que dissermos e fazermos será a manifestação continuada do reinado de Deus, que experimentamos em nós mesmos.
O centro da mensagem de Jesus consiste em convidar a todos os homens e mulheres a ter a mesma experiência de Deus que ele teve. Depois dessa experiência, Jesus vê com toda claridade que essa é a meta de todo ser humano e pode dizer, como disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo, porque ele já havia nascido da água e do Espírito. Deus quer ressuscitar novas experiências em nossas vidas e sua presença instigante desperta em nós o grande desejo de entrar em sintonia com seu coração. Abrir os olhos e ouvidos à presença e à ação de Deus nos faz ficar atônitos, fascinados e sensíveis à voz divina que cada dia ressoa no nosso interior. Talvez Ele queira colocar outro ritmo em nossa existência, que também nos permita estar atentos e à escuta das surpresas que a vida desvela. A nós corresponde nos mobilizar e estar atentos aos movimentos do seu espírito e dos acontecimentos. A experiência do batismo de Jesus também é importante para todos nós, seus e suas seguidoras, para compreendermos o verdadeiro sentido de nossas vidas. As raízes de nossas histórias podem estar marcadas pelo amor ou pelo desamor. Quando essas raízes estão marcadas pelo amor, crescemos em harmonia conosco mesmo, em harmonia com os outros, em harmonia com o mundo. Quando nossas raízes estão regadas pelo amor, crescemos com segurança em nós mesmos, com confiança nos outros e nossas vidas passam a adquirir o sentido da unidade interior. Somente aqueles e aquelas que mergulham nas águas do perdão, da compaixão, do amor solidário, saem marcados pelo Espírito e confirmados na filiação. O mundo seria diferente se as pessoas, rompendo o medo e a insegurança, se atrevessem a sair dos seus moldes, dos seus hábitos arcaicos, das suas maneiras atrofiadas de pensar, sentir, amar. Recordando o texto bíblico do batismo de Jesus, vemos João Batista submergindo as pessoas no Rio Jordão. Não podemos deixar de dar um destaque especial que também Jesus se submergiu. Jesus se submerge e experimenta, escuta, sente, adquire lucidez. Essa passagem de Jesus é determinante para nos abrirmos a uma experiência nova, na vivência do seu segmento. Ele nos aproxima ao abraço refrescante de Deus recebido nas águas. O que para os outros foi purificação, perdão, para Jesus é de um dinamismo incomparável. Essa experiência o transforma, o faz ir além de si mesmo, ampliando o seu olhar, sua experiência de Deus. Submergir-nos é sinônimo de deixar Deus, a vida, trabalhar em nós. A água, com sua força misteriosa, com sua capacidade de gestar vida, é também um símbolo que nos move a abandonar o que é arcaico para deixar-nos submergir no que é de Deus, nunca antigo, nunca ultrapassado. A água que corre, que flui, sempre é nova. Deus é fonte inesgotável, espírito, ar, alento, dinamismo, puro fluir. Também nós precisamos nos atrever a submergir de novo, adentrando-nos por caminhos desconhecidos para descobrir nosso mapa interior e nossa verdadeira identidade. Filhos e filhas amados do Pai, se queremos ser cristãos, a nossa nova vida tem de começar onde começou a de Jesus, na consciência de sermos pessoalmente amados por Deus. Nossa vida cristã começa na consciência da sorte que temos por sermos, assim, amados por um Pai que se ocupa pessoalmente de cada um de nós. É daqui, desta consciência, que nasce tudo que nós possamos fazer de bom para Deus, pelos outros e pela nossa salvação.
Depois da experiência de ser batizado, onde teve uma forte experiência do amor de Deus Pai, Jesus inicia a sua vida pública. O batismo o torna consciente da sua missão. Assim também se dá conosco. Em que momentos do teu passado se rasgaram os céus e você sentiu ou teve consciência do amor de Deus por você? O batismo de Jesus marca a todos nós, cristãos, e inspira especialmente a você, que irá batizar seu filho numa comunidade cristã, na igreja. Nesse dia também Deus dirá ao seu filho ou à sua filha: "Este é meu querido, meu amado filho". Será uma declaração pública de seu amor pelo seu filho ou pela sua filha. O mais importante não é, esse é um poema de Benjamin Gonzalez Buelta. O mais importante não é que eu te busque, mas sim que tu me buscas em todos os caminhos. Que eu te chame por teu nome, mas que tu tenhas o meu tatuado na palma de tua mão. Que eu te grite quando não tenho sequer palavra, mas que tu gemes em mim com teu grito. Que eu tenha projetos para ti, mas que tu me convidas a caminhar contigo rumo ao futuro. Que eu te compreenda, mas que tu me compreendes em meu último segredo. Que eu fale de ti com sabedoria, mas que tu vives em mim e te expressas do teu jeito. Que eu te guarde trancado em meu cofre, mas que eu sou uma esponja no fundo do teu oceano. Que eu te ame com todo o meu coração e todas as minhas forças, mas que tu me amas com todo o teu coração e tuas forças. Porque como eu poderia buscar-te, chamar-te, amar-te, se tu não me buscas, não me chamas, não me amas primeiro? O silêncio agradecido é minha última palavra, minha melhor maneira de encontrar-te. Para entender o sacramento do batismo, devemos partir do batismo dos adultos. No início da igreja, apenas os adultos eram batizados. No contexto das primeiras comunidades cristãs, após a ressurreição de Jesus, aqueles que se impressionavam com o anúncio de Jesus Cristo e eram atraídos pela vivência da comunidade cristã, pediam para ser admitidos como membros dessa comunidade. Precisavam antes conhecer melhor Jesus Cristo, compreender um pouco mais sobre a igreja e sobre a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras. Tinham um tempo de preparação antes de serem aceitos como membros da igreja. Com o batismo, tornavam-se membros e passavam a pertencer a uma comunidade. Essas pessoas já tinham sido tocadas pela graça de Deus antes de serem batizadas. O Espírito Santo já operava nelas, já havia passado por uma conversão, querendo mudar de vida, deixando para trás os costumes pagãos para viver o seguimento de Jesus no meio de uma comunidade cristã. A partir do século II, o batismo passa a ser ministrado depois de uma longa preparação. Em determinadas épocas, essa preparação levava até 3 anos. Era chamado catecumenato, palavra difícil, né? Que também era conhecido como catequeses mistagógicas. Hoje em dia, a igreja propõe uma volta ao catecumenato, para o batismo de adultos, a fim de que os batizandos tomem maior consciência da graça de Deus e do seu compromisso batismal. No início, o batismo era de imersão. Isso tinha um significado muito profundo. Submergir nas águas quer dizer afogar, morrer ao pecado, converter-se. Mas a água, ela não simboliza só a morte. Também é sinal de vida. Assim, o batizando adulto caminhava para a piscina batismal com o desejo de deixar para trás a vida que levava e recomeçar em uma nova vida. Já o batizado saía da água como um novo ser, com uma nova vida de ressuscitado, a vida de Cristo ressuscitado. No batismo, a água também simboliza o Espírito Santo que atua no cristão. No batismo também, nós fomos tocados pelo Espírito e inseridos em Jesus Cristo.
somos enxertados nele, assim como se enxerta uma planta. Jesus dizia que ele era a parreira e nós somos os galhos. Assim como os galhos morrem quando são cortados do tronco, assim também nós não podemos viver sem Cristo. Ser batizado é fazer uma opção de vida, optar por Jesus Cristo, viver, julgar, agir, amar como Ele. Sendo incorporados em Cristo, nós nos tornamos irmãos dele e filhos de Deus Pai, de um modo novo. Podemos dizer que todo ser humano, também aquele que não é batizado, é filho, criatura de Deus, porque veio de suas mãos e é intensamente amado por Ele. Mas o batismo nos faz filhos de um modo novo, mais consciente, mais profundo. Faz-nos irmãos de Cristo e, por sermos seus irmãos, somos filhos do Pai e irmãos entre nós, vivendo da mesma vida divina. Assumimos o compromisso de viver essa vocação, essa graça, como filhos queridos de Deus. O batismo é nossa consagração a Deus, a primeira e mais importante. Batizado, o novo cristão se torna membro da igreja, da comunidade de seguidores de Jesus. Ele não anda sozinho, mas será sempre parte de uma grande família de Deus. É na comunidade que o cristão aprende a viver seu compromisso batismal, crescer na fé, na fraternidade, na vida de oração. A comunidade tem sua obrigação de cuidar daqueles que ela aceita pelo batismo. Ela deve cuidar da catequese, da introdução aos sacramentos, da vivência da palavra de Deus. O batismo perdoa os pecados. Deus se esquece do que passou, insere o homem em Cristo e espera dele, doravante, muitos frutos. A participação da comunidade será a ajuda que a igreja oferece aos seus novos membros. Agora vamos falar sobre o batismo de crianças. Sendo o batismo uma opção adulta, tem sentido então batizar as crianças? O batismo de crianças é tradição antiga na igreja e generalizou-se a partir do século V. Não podendo assumir ainda o seu compromisso batismal, seus pais e padrinhos se comprometem a introduzir a criança na vida de Deus e da igreja. A criança sempre será educada na fé dos pais e da comunidade cristã. O batismo, ele supõe o compromisso dos pais e da comunidade de conduzi-la pelo caminho do seguimento de Jesus, ou seja, pelo caminho de conversão a um estilo ou modo de viver como cristão. Mais tarde, quando a criança se torna adulta, volta a confirmar ou não a opção assumida em seu nome por seus pais e seus padrinhos. Pois o batismo ele não pode ser algo imposto por outros, mas deve ser uma opção livre e consciente. E o que pensar do perdão do pecado? Criança não tem pecado pessoal, não é capaz e não tem necessidade de conversão. Porém, a criança entra numa sociedade onde o pecado já afetou pessoas e estruturas, onde o pecado é institucionalizado. A criança entra no mundo de ódio, de corrupção, guerras, concorrência, materialismo, consumismo, injustiças, ciúmes. E descobrirão, aos poucos, que dentro delas não há só uma tendência para o bem, mas às vezes também para o mal. Este mal no mundo causado pelo pecado que se chama pecado original. Não é o pecado pessoal, mas uma força que brota do pecado e que arrasta o ser humano e exige uma constante conversão e ajuda da graça de Deus. A criança ainda não pode dizer como adulto: quero renunciar às forças do mal, quero seguir os passos de Cristo. Seus pais e padrinhos dizem isso por ela e, com isso, assumem a obrigação de ajudar a criança a vencer de fato o mal na sua vida, a luta contra a força do pecado e mostra-lhe o caminho do bem. Daí a importância do ambiente que influencia fortemente a criança indefesa, que começa a fazer as suas descobertas. Daí a importância de uma família harmoniosa, onde reina o amor, a união, a alegria e o espírito cristão. Não precisamos falar muito com a criança sobre o pecado. Deus é amor, ama imensamente a criança, que deve sentir-se segura e amada por Ele. Devemos ajudar a criança a amar, a pensar no outro, partilhar, a fazer o bem.
Diz o Papa Francisco, o batismo ele não é uma fórmula mágica, mas um dom do Espírito Santo que torna quem o recebe capaz de lutar contra o espírito do mal, acreditando que Deus enviou ao mundo o seu Filho para destruir o poder de Satanás e transferir o homem das trevas para o seu reino de luz infinita. E sobre a validade do batismo em outras igrejas cristãs? O que a Igreja Católica diz sobre isso? O sacramento do batismo é sinal de início, de adesão e de participação na Igreja de Cristo. É o sacramento da fé, no sentido de ser o sacramento da primeira e fundamental adesão à fé. Como existe um só batismo para entrar na Igreja de Cristo, a conclusão ela é bem lógica. É que outras igrejas também fazem parte, de alguma forma, da única Igreja de Cristo, na qual também estamos nós. Também como fruto do ensinamento do Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, a Igreja Católica reconhece o batismo de igrejas cristãs, mas o batismo em outras igrejas, para ser validado, ele precisa ser feito com água, em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que quem batiza tenha a intenção de inserir o batizado na Igreja de Cristo. A Igreja Católica considera válido o batismo nas seguintes igrejas: Igrejas Orientais Ortodoxas, Igreja Episcopal do Brasil Anglicana, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja Vétero-Católica, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Metodista. É considerado válido o batismo dessas outras igrejas quando for feito direitinho, como manda o rito dessas mesmas igrejas. Igreja presbiteriana, igrejas batistas, igrejas congregacionistas, igrejas adventistas, a maioria das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus é Amor, o Brasil para Cristo, Exército da Salvação, que não costuma batizar, mas quando batiza, usa o rito válido. Há outras igrejas em relação às quais temos dúvidas sobre a validade do batismo. Aí, se a pessoa quiser se tornar católica, deve ser batizada em particular. Chama-se batismo sob condição. Igreja Pentecostal Unida do Brasil, igrejas brasileiras e mórmons. Nunca é considerado válido o batismo dos seguintes grupos: Testemunhas de Jeová, pois negam a fé na Trindade, Ciência Cristã, porque o rito não é correto, e ritos batismais praticados por alguns grupos, como por exemplo a Umbanda. Concluindo então, em geral, para considerar a validade do batismo entram em cena 3 critérios. O primeiro, que seja feito com água. O segundo, que seja feito em nome da Trindade. E o terceiro, que quem batiza tenha de fato legítima intenção de inserir o batizado na Igreja de Cristo. Diz o Papa Francisco em uma de suas catequeses batismais: o batismo permite a Cristo viver em nós e nós viver unidos a Ele, para colaborar na Igreja, cada um à própria condição, para a transformação do mundo. O batismo é sempre dom gratuito para todos, adultos e recém-nascidos. Mas, como acontece com uma semente cheia de vida, esse dom se enraiza e dá frutos em um terreno alimentado pela fé. As promessas batismais, que todos os anos renovamos na Vigília Pascal, devem ser reavivadas todos os dias, a fim que o batismo nos cristifique. Ser cristificado é ser assemelhado a Cristo. Nesse nosso terceiro encontro, eu te convido a refletir sobre a importância de celebrarmos o dom da vida. O nascimento de uma criança traz sentimentos de alegria, expectativa, esperança, gratidão. É a vida que sempre se renova. Quantas vezes o nascimento de um filho mudou a vida de um casal? Queremos refletir sobre o dom da vida no seu sentido mais profundo. A vida vivida com Deus e em Deus. Esse é um dos sentidos da preparação em vista do batismo, refletir sobre o grande milagre que é a vida da criança que chegou ou irá chegar sob o olhar da fé. A vida é um grande dom. Vida, qual vida? Toda a vida.
ela é sempre um dom. Ao mesmo tempo, é uma tarefa a ser cumprida. Podemos viver a vida superficialmente, preocupando-nos em primeiro lugar com comida, bebida, roupa, carro, casa, vida social, aparência nas redes sociais. Mas podemos viver este dom da vida mais profundamente, preocupando-nos também com a cultura, educação, arte, filosofia de vida. Há desejos em nós que devem ser saciados. A fome de amor, de beleza, de amizade, de ternura, de carinho, de solidariedade e de fraternidade. Quais são as expectativas que você tem para os seus filhos? Você já pensou nisso? Há uma dimensão a mais. Quem reflete sobre a vida se pergunta: por que eu existo? Qual o sentido da minha existência? Para que tenho dons e talentos? É o sentido da vida que estamos procurando. É o próprio Deus que se faz sentir e nos interpela, que nos convida a viver com Ele numa relação de pai e filho. A nossa pequena vida é um instante em aberto. Somos chamados a cultivá-la com a paciente humildade que um jardineiro reserva ao seu jardim. O jardineiro, ele trabalha de sol a sol, com todo o afinco, mas sabe que a rosa floresce sem ele saber como. Diz o cardeal Dom José Tolentino Mendonça: cada pessoa é o lugar onde Deus está. Por isso temos de olhar para a nossa vida de outra maneira. Somos sujeitos diferentes, porque o que nos caracteriza não é uma ligação a uma estrutura que está fora de nós, mas a descoberta de que Deus nos habita, de que Deus está em nós. Essa é a descoberta que transforma a nossa vida. Esta vida que por vezes nos custa abraçar, nos custa aceitar, nos custa entender. Essa vida que é exaltante ao mesmo tempo é lugar de fragilidade, é lugar de dor. Essa vida tão misteriosa que parece que nos escapa. Essa vida é o santuário de Deus. Essa vida que construímos dia a dia. Essa vida que não existe em abstrato, mas em concreto. Nos nossos gestos, nas nossas decisões, essa vida que não é apenas biológica, mas é a vida ética, a vida sensual, a vida de amor, a vida de procura que em cada um de nós cotidianamente se efetua. Isso que nós somos, isso de inominável, de indecifrável, isso é o lugar de Deus. Nenhuma vida é para ser jogada fora, nenhuma vida é para excluir. Nenhuma vida é descartável, nenhuma vida é para ser pisada. A nossa vida tem essa dignidade de ser templo, o lugar sagrado. A fé nos revela que fomos feitos por mãos celestiais, chamados à vida para a liberdade, para a bondade, para a amplidão dos céus. Confessamos que a vida é de Deus e como Ele é eterna. A vida é uma dádiva que supera todas as promessas, frágil na sua moldura, efêmera na sua manifestação. Mas essa é a nossa certeza maior. Navegar nas ondas inquietas da vida nos capacita para sentir o invisível que nos circunda, Deus mesmo. Nessa vida profunda e partilhada, na ferida e no abraço, no ruído e no sussurro, no fracasso e na vitória, na ausência e no encontro, Deus nos saúda, nos acolhe, nos chama e nos diz: escolhe a vida. Então, qual é o sentido do batismo? Batizar quer dizer celebrar o dom da vida, viver como filho de Deus em toda a profundidade. Deus é quem chama, Ele que é o fim e a razão da existência. Em suma, toda a vida encontra seu sentido em Deus. Pelo batismo, a criança ela é consagrada a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, está marcada para sempre e essa marca não se apaga nunca mais. Por isso, o batismo acontece somente uma vez na vida. Viver toda a riqueza do batismo não é algo que se faz sozinho. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos na fé, através do seu amor, do seu exemplo. A criança ela não sentirá o amor de Deus se não experimentar o amor e o carinho dos seus pais. Mas a criança a ser batizada vai entrar numa grande família que deve cuidar também de sua formação. Essa família é a comunidade, a igreja.
Os seguidores de Jesus formam essa comunidade. Diversas comunidades formam uma paróquia, diversas paróquias formam uma arquidiocese e todos juntos formam a igreja. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Todos nós sabemos qual é a nossa comunidade, qual a nossa paróquia? A comunidade que aceita o batizando em seu meio tem também que cuidar da formação desse batizando. A comunidade deve oferecer uma boa catequese, oferecer depois trabalhos pastorais com jovens, pastoral familiar e muitas outras iniciativas. Católicos que não participam de uma comunidade perdem aos poucos o interesse pela fé, pela prática da fé. Isso já começa quando vão deixando de participar da missa dominical, por exemplo. Muitas paróquias e comunidades organizam grupos de reflexão bíblica ou círculos bíblicos. É uma maneira de aprofundar a fé e a vida pela meditação e reflexão da palavra de Deus. Nossa arquidiocese oferece os roteiros de encontros bíblicos que podem ser encontrados na livraria Cristo Rei ou nas paróquias, mas também via internet, nesses tempos de Covid-19. Basta entrar no site da arquidiocese, arquidiocesebh.org. Esses encontros bíblicos, eles podem ser feitos em casa ou em pequenos grupos nas comunidades. Muitas paróquias organizam pequenos cursos de formação cristã. Eles são muito importantes porque cuidam do amadurecimento da fé e nos ajudam a conhecer e amar ainda mais a Jesus Cristo. Há também cursos de teologia para leigos oferecidos em vários lugares em nossa arquidiocese. Nós, adultos, devemos participar. Esses cursos nos ajudam a manter viva uma fé adulta, a paixão por Jesus e a missão de servi-lo. Na comunidade, participamos das celebrações da Eucaristia e levamos também nossos filhos, introduzindo-os na celebração da fé. Uma forma de participação na comunidade é também frequentar os encontros sobre o batismo, proposto pelas paróquias e aqui oferecido no formato de vídeos. Vale questionar: participamos da nossa comunidade? Conhecemos o nosso pároco? Conhecemos as pessoas que lideram os movimentos, a catequese? O que esperamos da comunidade? Apoio, visita em casa, orientação? É muito importante a nossa participação, pois ela vai ajudando a comunidade a ser mais fiel a Jesus, construindo o reino de Deus. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, as cordas da minha vida sejam dedilhadas pelo delicado sopro de vosso Espírito. Nós fazemos parte da grande comunidade, a paróquia, a igreja. Abençoe-nos, Senhor, para que sejamos fiéis à nossa vocação de ser luz e apoio para nossos filhos e afilhados, dando um verdadeiro testemunho de vida cristã. Senhor, vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volte para vós o seu rosto e vos dê a paz.